Olá! No ar, mais um episódio dessa trajetória bonita junto à FEBEX, chamada Conexão Famílias Atípicas. Mais uma vez, recebendo o deputado Fred Pacheco. Antes eu vou fazer a minha Você disse Audiodescrição. audiodescrição, o doutor Geraldo já havia me dito isso. Audiodescrição. Mas como as pessoas, na sua grande maioria, não sabem disso, porque ele me explicou o porquê. Eu vou me descrever aqui, né? Eu tenho 1,72 m, eu tenho pele branca, eu tenho um cabelo castanho escuro com luzes douradas. Eu estou vestindo um vestido longo de linho off-white com listras pretas e um sapato preto. Deputado, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Vamos fazer a sua audiodescrição e depois eu falo um pouco sobre o que nós conversamos no nosso primeiro episódio e a gente dá continuidade, ok? Perfeito. Bom, eu sou um homem de 49 anos, sou careca, tenho uma barba grisalha, estou usando um óculos sem aros, com uma camisa branca social e tenho 1,75 m. Como eu disse, 49 anos. Minha mãe dizia que eu era bonito, mas isso é coisa de mãe só. E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Tá ótimo. Bem, nós no primeiro episódio conversamos com o deputado, ele falou um pouco da história dele, da família dele, de como ele adentrou no universo, né, da política. Ele falou da experiência anterior que ele teve à política, que foi no setor privado. Falamos também sobre duas leis aprovadas por ele, né, que foi que garantiu o tratamento especializado em epidermólise bolhosa, isso é uma pegadinha na rede pública, e também sobre núcleos especializados para alunos de altas habilidades. Mas ele tem outras grandes atuações e é sobre elas que nós falaremos nesse novo bloco. Bom, você presidiu a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois eu vou pedir também, porque eu acho que a comunicação ela tem uma obrigatoriedade, que é dar às pessoas a possibilidade de conhecerem e saberem aquilo que elas não entendem, que elas escutam falar, mas que elas não têm noção do que é. E a gente fala automaticamente, você esquece que tem pessoas que não têm acesso a algumas informações. Então, essa CPI, ela tratou das questões da interrupção unilateral dos planos de saúde, eu acho que é da suspensão unilateral. Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse para a gente no que consiste uma CPI e quais são os critérios para a instauração dessa CPI. Fala um pouquinho, explica para o pessoal que vai nos ouvir. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela acontece ou na Assembleia Legislativa em âmbito estadual ou na Câmara Federal em um âmbito nacional. Sim. Importante dizer que a comissão parlamentar, ela é uma comissão formada por deputados que ali tem um papel investigativo e com um poder de polícia, em muitos momentos, agir de maneira a pensar que nós temos que ter ali possibilidades de ouvir todas as partes através de convites e até mesmo através de convocações. E convocações que, em muitos momentos, caso não haja uma concordância daquele que vai ser investigado, nós temos instrumentos, por exemplo, para abrir um pedido de condução coercitiva para que a pessoa, o envolvido, venha prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa, que é ali a representante do povo, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito na LERJ sobre os planos de saúde para pessoa com deficiência era algo absolutamente inédito. Para vocês entenderem um pouco a gravidade dessa situação, tudo começou a partir de denúncias que nós recebemos na Comissão da Pessoa com Deficiência, que eu sou presidente na LERJ, como deputado e como presidente da comissão, de pais e mães que receberam documentações dizendo que os seus planos seriam cancelados de maneira unilateral. Então você imagina, a realidade é assim. Nossa. Você paga o seu plano todo mês e você recebe uma carta. É exatamente assim que aconteceu. Sem inadimplência, isso aqui é pior. Sem inadimplência. Você recebe uma carta. Sim. A carta em nome do seu filho, dizendo assim: fulano, João, Bernardo, Maria. Eu vou falar de maneira coloquial. Genérica, sim. O seu plano está dando prejuízo. Como está dando prejuízo nos nossos contratos, nós não vamos mais continuar com o seu contrato e nós vamos cancelar daqui 30 dias. Sim. Eu vou excluir você.
Por que dá muito prejuízo? Porque você usa muito. Nossa. Então, quem que foi penalizado pela quebra unilateral dos contratos? Na sua imensa maioria, famílias com crianças com deficiência. Nossa. Ou pessoas com doenças raras, ou pessoas com doenças com comorbidades muito sérias de alta utilização. Então, nós começamos a identificar um padrão que acontecia e a gente começou a questionar os órgãos competentes. Apesar da Alerj não ser, ou pelo menos no primeiro momento, a gente não ter a prerrogativa de tratamento das questões no meio privado, nós entendíamos o seguinte: nós podemos legislar para o consumidor. Isso é prerrogativa da Assembleia Legislativa. Sim. O consumidor é um cidadão. Sim. Então, o direito consumerista pode ser regrado e é regrado também por todo o universo legislativo da Assembleia. Sim. No âmbito estadual. Então, o que nós pensamos? Bom, eu posso, por exemplo, oficiar as empresas de plano de saúde e pedir um momento de conversa. Porque eu estou atuando como deputado, entendendo que eu tenho uma demanda de pessoas que não estão tendo a sua demanda acolhida. Atendida. Então, eu vou ser voz. Você vai mediar um diálogo Isso. e uma solução. E isso, antes da CPI, foi isso que nós fizemos. Fizemos o quê? Audiências públicas. Sim. Fizemos reuniões no Ministério Público. Fizemos reuniões no Tribunal de Justiça. Porque esse ciclo ele começa desde o momento em que se cancela os planos de saúde e aí essas mães e pais começam a buscar o seu direito. Sim. Da justiça. E a gente começou a perceber que em muitos momentos o direito também não estava sendo preservado. E aí a gente começou a perceber coisas mais sérias. Por exemplo, o contrato unilateral, o cancelamento unilateral de planos de saúde... Não implica uma multa? Ele não é ilegal. Não. Em alguns casos. E aí é que está a chave de leitura da questão. Ele não é ilegal, mas ele é imoral. Por quê? Sim. Eu não sei se você já viu, já deve ter visto e deve ter assinado alguns, Sim. por exemplo, que a gente chama de contrato de adesão. Sim. O que é o contrato de adesão? Né? De telefone. Todo mundo assina aquele troço. Sim. Você recebe lá, Sim. você tem um contrato. Todo mundo que compra um telefone, se você trocar de operadora, você automaticamente assina um contrato de adesão. Sim. Aquele que você assina sem ler. Que você vai dando aceite, e quando você viu, você já assinou aquele troço. E o que é o contrato de adesão? Você imagina uma família que ela tem ali, ela não tem a possibilidade de fazer um plano de saúde individual, porque se você ligar hoje numa central de atendimento, como é que eu vou dizer assim? Uma operadora de saúde, você não vai conseguir fazer o seu plano. Ele não vai dizer para você que você pode estar fazendo o teu plano individual, a compra do plano individual. Não vai. O que você precisa fazer? Você tem que estar ligado a uma instituição. Sim. Exemplo, a OAB, a Unis, a UB. Ou ter um MEI. Ou tem um MEI. Muito bem. Só que imagina que tem um monte de pai e mãe que não tinha acesso a nenhum desses mecanismos. Nossa, sem aí tratamento. ele ficava ali, ele se filiava a uma instituição específica que tinha ali dentro dela um contrato de adesão com uma administradora de planos e que aí essa administradora começou a perceber que aquele contrato que tinha lá 1.000 famílias dava prejuízo. Aí o que ela faz? Ela cancela o contrato inteiro. A operadora diz o seguinte: se esse grupo ele dá prejuízo, vamos cancelar o contrato todo. Aí ela começou a cancelar o contrato todo daqueles planos e deixou um monte de gente fora do processo. Então isso é muito ruim. Isso foi muito ruim para todo o mecanismo. E a gente começou a perceber que havia ali uma possibilidade real de um tratamento legal e moral humanizado dentro daquela realidade. Porque e é isso que a gente começou a perceber. Quando você fala de contrato, eu não sei, porque eu não sou da área do direito, mas, por exemplo, quando eu rompo um contrato de locação de um imóvel, houve um acordo entre as partes, não? Então, quando eu contrato um plano de saúde, há um acordo, né, entre eu, que sou a pessoa física, e a empresa, o MEI ou qualquer coisa.
Então, no momento em que ele rompe, porque quando eu quebro um contrato de locação, eu tenho que pagar uma multa. Sim. Porque você está contando Isso. com esse valor. E com o plano de saúde não seria a mesma coisa. No momento que ele quebra esse contrato, mas tem uma cláusulazinha ali que amarra e diz que ele não tem que pagar nenhuma multa, ele não tem que ressarcir, ele não tem que fazer absolutamente nada. É isso que eu estou entendendo? Ele não, assim, o contrato de adesão, ele só diz isso, assim, você vai cumprindo os requisitos para você ter direito ao teu plano. Sim. Só que em algum momento também existe uma cláusula contratual que diz que o plano pode ser cancelado unilateralmente se houver uma verificação da empresa que aquele contrato ele não tem mais viabilidade empresarial. Entendi. Eu entendo o lado da empresa, a gente não está aqui para condenar ninguém, né? Mas é complexo. Só que ele Então você vai dizer o seguinte, quer dizer, Fred, então pode haver o cancelamento? Pode. Ele deveria ter acontecido? Jamais. Não. Porque aí que começou a ideia da CPI. Por quê? Quando nós fomos procurados para que o direito fosse resguardado, a gente percebia que nos caminhos do diálogo nós não víamos uma possibilidade concreta de chegar a uma solução. Então, propusemos uma CPI, a Comissão Parlamentar, para investigar a verdade. Porque, olha, o que parece cômico, mas é trágico. Mas na verdade é trágico. Sim. Quando a gente começou a conversar com os planos, com as associações, qual foi a alegação inicial da interrupção dos contratos? Prejuízo. As empresas de plano de saúde diziam: nós estamos no vermelho. Nós não temos mais viabilidade para continuar. Se nós continuarmos com esse grupo dentro do nosso rol de contratos, nós vamos quebrar. Aí, a gente via em Google, não precisava nem entrar em relatórios financeiros, etc. Era só dar uma pesquisa básica para identificar que planos de saúde tinham lucros absurdos nos trimestres anteriores e que era absolutamente injustificável. Sim. Era o cancelamento da ponta mais fraca. Então, o que ficou? Nas audiências públicas, quem ia, porque os grandes players não participavam, porque a gente convidava, eles não iam dizer o contrário, mas em um momento participava um ou outro representante com informações institucionais dizendo: olha, como a gente está no vermelho e a gente não tem o que fazer, o setor está em colapso e não tem mais o que fazer. E quando a gente começou a observar isso, a gente falou: vamos fazer o seguinte, eu quero propor que a verdade venha à mesa. E não tem outro jeito. Nós vamos convocar uma CPI, conseguir as assinaturas na Alerj, então capitaneei as assinaturas conseguindo que os deputados se mobilizassem. A gente precisava ter no mínimo mais de 24 assinaturas, tivemos quase em sua totalidade com mais de 50 assinaturas, conseguimos recolher e tivemos aí a coragem, importante ressaltar, a coragem do presidente Bacelar para pautar a CPI. Porque, e aí eu digo, com toda... Veja a dificuldade que o presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal, teve, porque lá na Câmara Federal também foi proposta uma CPI pelo deputado federal Áureo, e eles não conseguiram pautar até agora. Porque a gente sabe o lobby que existe dessa máquina complicada. É uma fábrica, né? E aí, mas o presidente Bacelar assumiu e nós fizemos e conseguimos pautar e iniciamos uma investigação onde a gente começou, de fato, a convocar todos os envolvidos para mostrar: olha, aqui a gente tem um lado, que é hoje o lado mais fraco, com todas as suas complicações, e vocês estão mostrando para a gente, estão dizendo para a gente que tem aí um ponto no vermelho que está acontecendo e que a gente quer a verdade. E aí
depois de 8 reuniões que fizemos, que a gente chama de reuniões ordinárias, com todo o levantamento de uma série de documentações, pedidos, convocações de empresas, etc., eles conseguiram, depois de 4 liminares, barrar a continuidade dos trabalhos da CPI. Então, hoje, a CPI está com os seus trabalhos interrompidos por conta de uma liminar. A desembargadora, né? Eu peguei isso aqui. Alegando... Cíntia Cardinale. Pois é, alegando... E aí eu digo, se não fosse... Não, parece cômico, né? Mas parece trágico, cômico, mas né? é trágico. Mas a decisão é importante dizer, a decisão judicial precisa ser acatada. Claro. E agora, eu não preciso concordar com ela, e eu de fato não concordo, mas a gente acata a decisão. E uma das alegações, e a alegação apresentada pela Associação Brasileira dos Planos de Saúde, é que a CPI que nós apresentamos e que eu estava presidindo, ela... expõe a imagem dos planos de saúde. Eu não posso fazer outra coisa a não ser rir. E as vidas, né, das Porque, crianças. Veja, o que expõe mais a imagem dos planos de saúde? Uma CPI que quer buscar a verdade. Ou filhos e filhas que estão tendo seus planos cancelados, o seu tratamento interrompido, colocando em risco real a vida dessas crianças e não só a vida, como, no mínimo, a qualidade de vida dessas pessoas. E retroagindo alguns tratamentos, alguns avanços que essas crianças conseguem a partir de fisioterapias e de N coisas. Simples. E que isso volta, tudo quase que estaca zero. Por conta de uma atitude um pouco negligente, né? Extremamente negligente. Né, falar isso. Irresponsável, digo isso, e para não dizer imoral e desumana. Então, a CPI, ela tinha um condão eu sempre disse isso, sabe, Vilma? Eu sempre falei, porque as pessoas têm medo de CPI, né? A pessoa vê um deputado fazendo CPI, pronto, eles falam assim, os players, né? Falam, nossa, o deputado quer aparecer, quer fazer palanque, quer ficar lá batendo, enfiando o dedo na cara dos CEOs das empresas, dos presidentes. Eu assisti vários vídeos e não vi isso em nenhum momento. Quero isso. Eu dizia, eu não estou aqui fazendo caça às bruxas de ninguém. A gente não quer fazer da CPI algo punitivo, que não tenha que ser punitivo. Se precisar ser, a gente vai ser. Claro. Agora, minha ideia era incomodar, na verdade não incomodar, desacomodar aqueles trazer luz, trazer luz e mostrar o seguinte, tá bom, não é possível, eu dizia isso em todos os momentos, não é possível que se a gente não reunir os 5 maiores presidentes das empresas de plano de saúde do Brasil, a gente não consiga trazer uma solução para essa situação, juntos. Que a gente não consiga colocar numa mesa pessoas para debater e dizer o seguinte, olha, tá bom, não pode ser desse jeito. E aí a discussão, né? Puxa vida, os pais e mães têm alguns casos que querem que os filhos praticamente morem nas clínicas. Tá bom, tem alguns excessos? Talvez tenha. A gente precisa coibir excesso. Mas a gente pode acordar, flexibilizar e conduzir de uma forma... A gente tem que primeiro o seguinte, a gente tem que identificar o que é excesso. A gente tem que entender o que de fato é excesso, o que é necessário. E aí, para isso, tem que chamar todos os envolvidos. Tem o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual da Saúde, os profissionais, os psicólogos, todo mundo, porque eu não sou dono da verdade. Quem são esses profissionais que podem juntos, nessa oportunidade única de se investigar um momento, ou seja, extrair de um problema uma solução viável, prática e real. Então, essa era a principal meta da CPI, trazer um relatório final que fosse capaz de trazer talvez um novo cenário. Eu sou um sonhador, mas trazer um cenário para o Brasil, porque o Brasil tem esse problema, não é só o Rio de Janeiro. Né? Nós tínhamos uma possibilidade de mudar um cenário do Brasil e trazer essa realidade que acontece hoje, de cancelamentos que estão acontecendo no Rio de Janeiro, e não só no Rio, no Brasil todo, para dizer o seguinte, tá bom, então tá ruim para as empresas para as prestadoras e empresas de plano de saúde? Tá ruim. Tá ruim para os pais e mães? Tá ruim. Então como é que fica bom? Vamos sentar juntos. Para os dois, né? Isso, como é que fica bom para os dois? Isso. Porque se uma coisa é fato, e aí é o que eu sempre digo, a saúde suplementar no Brasil ela é necessária. Não dá para eu também chegar e fazer o seguinte, vamos apertar, vamos dizer o seguinte, você tem que fazer de qualquer jeito
porque senão quebra. E se quebrar, fica pior. Porque sim. uma coisa é clara também, o SUS não tem condição O SUS de assumir... sobrecarregado, né? De assumir com hoje... toda boa vontade, não existe essa possibilidade. Essa população. Não. Então a gente precisa da saúde suplementar funcionando em pleno vapor. Por que a gente não pode pensar em soluções que sejam viáveis né? para todos? Isto é incluir. Para todos. A gente tem que ter essa capacidade. Não vai, eu sempre dizia, sei que não é uma situação fácil. Sabe por que não é fácil? Porque o problema não é fácil. Não. O problema difícil exige solução difícil. E é um problema que tende a crescer, né? Isso é que me assusta bastante. E por que tende a crescer? Porque não tem nada que inclui mais, Milva, do que tratamento. Sim. O tratamento é o primeiro passo da inclusão. Sim. Quando você, por exemplo, coloca o seu filho que tem, de repente, uma dificuldade para fala, né? Porque tem um transtorno, está no transtorno do espectro autista, nível 2, por exemplo, de suporte. E aí ele tem a sua dificuldade para fala, mas você começa um tratamento que faz com que ele desenvolva aquela capacidade. Fonoaudiólogos aqui, pessoas responsáveis por isso, fazem trabalhos belíssimos. O que vai acontecer no segundo passo? Ele vai para a escola. Porque se ele está falando, ele está na escola, e daqui a pouco na escola ele vai para onde? Para a universidade. E quando ele está na universidade, ele fala, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero trabalhar. Isso é inclusão. O tratamento, o desenvolvimento inclui na ponta. Então, por que o tratamento é tão importante? Por que o cuidado com as clínicas? Por que a garantia, por exemplo, do repasse dos valores justos e não fraudulentos? Aí, por que fraudulentos? As empresas também diziam, nossa, tem muita fraude. Vamos investigar. A hora é agora. Vamos aproveitar a CPI. Você tem uma oportunidade de tornar transparente todos os pontos. Não só um e não só outro. Não privilegiando ninguém, mas sendo justo. A gente quer justiça. A gente quer poder olhar para a situação e dizer como que eu posso utilizar esse mecanismo que é tenebroso para algumas pontas, né? CPI, etc. Agora, por que a CPI? Porque quando a gente só partiu para a CPI, porque ele tem instrumentos capazes de convocar, por exemplo, porque a gente não teve diálogo. Retorno anterior. Né, no processo anterior. Né? Porque a gente não teve a boa vontade, o bom senso de pessoas que se reunissem e dizer o seguinte, para tudo, a gente quer falar, a gente quer conversar, a gente quer Foi o ápice da ausência do recurso, você teve que usar o que você tinha. Tem que usar Exatamente. o mecanismo que você tem aí, porque eu, como parlamentar, tenho esse instrumento. Como se eu não fosse deputado, eu não teria. Missão, né? Então, eu tenho que usar todos os mecanismos que eu tenho. E usamos a força política, de fato, para conseguir, com coragem do presidente Bacelar e outros deputados envolvidos, que entenderam que a causa era absolutamente legítima, nós fomos para cima e fizemos a CPI acontecer. E agora o que está acontecendo nós continuamos lutando na justiça. Isso que eu ia te perguntar. A partir de agora, ela, quer dizer, teve lá, foi suspensa, e o que acontece a partir daí? Vocês podem entrar com uma espécie de contraproposta, de reversão? É isso que nós estamos fazendo. A Procuradoria da Casa, né, através do nosso Procurador-Geral, assumiu isso advogando a nosso favor, a favor da Alerj, porque a CPI é da Assembleia Legislativa, né? Não é do não é do Fred, né? Ela parte de uma ideia, a gente lutou por isso, o mandato se debruçou nessa questão, mas ela é da Assembleia Legislativa. Por isso, a Procuradoria-Geral da Casa, ela, então, propôs um recurso contra a liminar e aguardando o julgamento dessa tese que foi apresentada, por um lado, pela Associação Brasileira dos Planos de Saúde e, do outro lado, está a Assembleia Legislativa dizendo que nós temos legalidade para legislar sobre o tema e para dizer que nós não estamos falando de moralidade de planos agora, a gente está falando de garantir a continuidade dos trabalhos com a lisura que merece e que precisa ser feito para garantir que as injustiças sejam corrigidas. Né? E aí, mais uma vez, o nosso objetivo, por exemplo, era que o relatório final contemplasse que não houvesse mais cancelamentos unilaterais. Que isso pudesse até passar, de repente, por um crivo, por enxugando alguma coisa, mas que não pode. Retirassem das pessoas o direito de serem tratadas, né? Não, isso tem que ser pacificado, assim. E, inclusive, isso foi um tema de um grande acordo que houve verbal através de uma reunião
com o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, que reuniu lá na própria Câmara Federal alguns dos presidentes das empresas, e lá foi acordado que não haveria mais cancelamentos, e durante as reuniões da CPI nós identificamos cancelamentos. Então, aí uma das propostas que fiz durante uma das reuniões foi essa: vamos lavrar, como em contrato, na própria CPI, que tem força de polícia, como eu disse, para definir o seguinte, que no relatório da CPI nós possamos fazer esse acordo, estabelecer que não se ocorra, salvo algum defeito, um erro, alguma coisa pontual, não se ocorra mais cancelamentos unilaterais. Outra proposta no relatório seria a mudança da legislação para impedir que ocorra contratos de adesão. Porque não dá mais para ter contrato de adesão em plano de saúde. A gente tem que ter um nível de controle contratual que só faça com que o cancelamento ocorra por vontade daquele que contrata ou por inadimplência. É uma relação contratual, eu não posso... Exatamente. Eu não posso agora chegar ao seguinte, então tá bom, é o que você falou, assim, eu faço um contrato com alguém, e aí eu tenho um contrato de X meses, aí alguém chega sem penalidade nenhuma, diz que pode cancelar sem me dar uma contrapartida. Não, você não me interessa mais, então eu te descarto. Aí, quer dizer, então eu jogo por terra todo o nível de relação contratual estabelecida e garantida por lei. Então, isso é relação de consumidor. Quer dizer, se eu tenho hoje que respeitar uma regra de devolução de produto, de um bem que eu compro Se vier danificado, a empresa ela precisa arcar com a devolução ou com o ressarcimento, né? Quer dizer, eu não tenho uma relação, na relação humana de um plano de saúde, eu não tenho essa garantia? Tem algo isso é surreal, estranho. Quer dizer, então, é claro que isso é uma questão que precisa ser observada, e agora que em pé estamos, né? Entramos com todos os recursos possíveis e aguardando agora a decisão final, que é a decisão do Tribunal de Justiça, que vai dizer que vai julgar a procedência ou não do pedido que foi feito, garantido por liminar pela Associação Brasileira dos Planos de Saúde, se a gente consegue continuar ou não os trabalhos da CPI. Pode ter a procedência, o que vai ser uma pena. Mais uma vez, eu digo que relação jurídica a gente precisa respeitar, mas eu estou crendo muito na verdadeira justiça, que a gente vai continuar com os trabalhos da CPI após o julgamento e vai juntos, como eu disse, buscar uma solução para esse tema tão complexo. Nós sabemos que algumas vezes as coisas não saem como a gente gostaria que saísse, né? Por N coisas, as pessoas vão flexibilizando por aqui, por ali, as coisas de repente se dão de outro jeito. Aí eu te pergunto, se essas pessoas ficarem sem esses planos de saúde, o SUS não dá conta. Tem o terceiro setor que vem aí como um braço, né? E aí eu quero que você traga a visão, qual é a sua visão sobre essas instituições que fazem que dão esse suporte, né? Que não são antagonistas, pelo contrário, eles são braços do setor público, que são as instituições, que agora até mais uma vez vêm sendo aí estigmatizadas de uma forma equivocada, mas a gente não pode tirar a legitimidade de gente que faz um trabalho salvífico com pessoas que eu entrevistei mães aqui que só tinham aquilo como recurso. E aí como ficam essas crianças? Se elas não tiverem... E aí? Eu sou um verdadeiro lutador dessas instituições que hoje prestam um serviço incrível para a sociedade de maneira geral, né? E aí a gente tem que saudar a FIBEX, a gente tem que saudar as APAES, a gente tem que saudar as Pestalozes, enfim, FIBEX quando a gente fala, né, da Federação das Instituições. Então eu entendo que elas são um braço forte e real, e que, aliás, era uma das proposições que fazíamos e que eu tenho feito, que íamos batalhar, inclusive na construção do relatório final, colocando as instituições como um braço possível para auxiliar o governo. Por exemplo, por que não construir um caminho onde as próprias instituições, recebendo apoio do setor privado e do setor público, para ser aquela que pode atender com expertise necessária aquela lacuna que hoje não está sendo atendida, suprida pelo alto custo do setor privado. Exemplo, você imagina, o pai e a mãe pagam um plano de saúde de R$800, ela é atendida numa clínica particular. Muito bem. E se
através de um subsídio, um acordo Sim. público-privado, o plano de saúde pagasse 200, o Sim. pai 200, o poder Isso. público 200, Nossa, é o ideal, né? e ele fosse atendido na PAI. Sim. Excelente. Por que não? Assim, pode ser um caminho Por que de não beneficiar a construção. todos, Por que né? todo mundo pagando um pouquinho, a gente não pode ter, por exemplo, a expertise da PAI, da PAI ou da Pestalozzi, ou, enfim, das instituições que têm as suas cadeias fortalecidas. Por que a gente não pode fortalecer essa instituição para que ela possa ser, de fato, um braço forte para atender essa demanda? Então, são caminhos. Assim, mas Fred, tem problema jurídico. Tá bom, problema para ser resolvido. Senta um advogado que entenda mais do que eu nesse assunto para falar, sabe, você tem uma possibilidade de resolver aqui a solução. O problema eu já tenho, eu já sei. Como é que a gente soluciona? Então, eu acho que o fortalecimento dessas instituições é um caminho muito claro de ter mais uma potência, né? E aí, pensando assim, né? Ninguém trabalha sozinho. Todo mundo tem um pouquinho para oferecer. O SUS pode fazer um pouco. Claro. O plano de saúde no setor privado pode fazer um pouco. As instituições podem fazer um pouco. Sim. Então, uma coisa eu acredito, se todo mundo juntar as mãos, vira uma potência nuclear. Eu também acho. Para atendimento dessa demanda. Bem, hoje. como se todo mundo se eximir, a gente tem um problema gigantesco a se formar, né? Porque, por exemplo, os planos cortam essas crianças as clínicas, por exemplo, de fisioterapia, aí fecha todo. O Crefito, inclusive, você fez uma visita ao Crefito 2, né? Então, aí esses profissionais ficam sem trabalho, porque são dispensados, então você tem mais desemprego. Sim. Aí eu fico pensando, né? A menina que sentou aqui, ela disse que ela está fazendo uma verdadeira movimentação para mudar a estrutura do condomínio, né? Porque uma coisa que eu acho muito interessante que a gente aprende com os PCDs é pensar a nível de grupo, né? De grupo de apoio, rede. Eles trabalham muito com essa visão de rede. Exato. Eles nos ensinam a pensar na acessibilidade, por exemplo, não porque é só para ele, mas como ele sente a dor ali de forma intrauterina quase, né? Eles começam a sentir a dor do outro e a se incomodarem. Aí eu fico pensando, se essas pessoas não têm tratamento, ok? Então elas não têm acesso a nenhuma possibilidade de inclusão, não vai estudar, ele não vai evoluir, ele não vai expandir. E aí como é que faz? A União dá conta disso tudo? A gente vai ter um monte de aposentado, o DPC LOAS segura, como é que faz? Quem vai pagar essa conta, né? Certo. A sociedade civil também precisa se engajar. Ela precisa saber que essa conta ela vai sobrar para alguém. Porque essas pessoas elas não podem dar conta, não podem resolucionar o seu problema, as suas demandas de forma solitária. Elas precisam do nosso apoio. Pode falar. Não, eu acho que você tocou num ponto muito, muito concreto, né? Eu acho que a gente pensa assim, tudo fica mais leve quando cada um pega um pedaço. Sim. Tudo é mais leve, né? Sim. E isso se eu quiser deslocar essa mesa, eu posso pegar essa mesa sozinho. Sim. Talvez eu tenha força machucando a minha coluna, talvez eu consiga deslocá-la. Mas se eu pedir ajuda ali do meu amigo Fernando, falou, Fernando, pega do outro lado, que a gente vai deslocar ela com muito mais facilidade. E é exatamente o mesmo princípio, que a gente tem um problema para resolver, um problema complexo, grave. Então, assim, se todo mundo pegar um pedacinho, fazendo a sua parte com excelência, buscando um olhar propositivo, buscando um olhar de solução e não ficar, mas isso não dá, isso não pode, mas isso aí é difícil, mexer com um negócio desse, isso aí vai demorar. Então, se a gente mudar um pouco essa cabeça e tiver, de fato, um olhar de construção, a gente vai pensar na sociedade civil no final e dizer o seguinte, todos nós somos responsáveis. Inclusive, e aí veja que coisa interessante, né? E isso já acontece, falando de plano de saúde, essa relação ela já acontece hoje com o que a gente chama de processo, sistema do mutualismo. O que é o mutualismo no plano de saúde? Eu pago e uso pouco. Para quê? Para que aquele que vai paga usar também mais. Vai usar mais. Exatamente. Então, assim, isso é mutualismo. Então, dizer assim, dentro daquela régua, você tem espaços, por exemplo, a criança. A criança vai usar mais no começo, normal, né? Ela vai usar mais até uma determinada idade. Depois o adolescente, até na fase adulta, em tese, vai usar menos. E o idoso vai usar mais. Muito bem. Só que, veja, nem sempre foi assim.
antigamente, nós tivemos essa bolha também quando se descobriu que o idoso estava tendo longevidade, mas desde que ele tratasse. Sim. Desde que ele fizesse fisioterapia, desde que ele cuidasse da saúde, fizesse mais exames preventivos. Exatamente. E aí o que começou a começar? Você acha que lá, se você pegar a história dos planos de saúde, pode ver. Alguém teve seus cabelos também em pé, falando assim, meu Deus, tem uma turma aí da superidade, da idade, da bela idade, que está usando mais, está dando prejuízo. E tentaram fazer essa mesma história. Dizer o seguinte, ó, o pessoal mais velho usa muito. Fizeram o quê? Cancelaram o plano dos idosos? Mas alguns não estão aceitando, né? Então, tentaram fazer. Tentaram. E isso ainda acontece. Ainda acontece, infelizmente. Isso ainda acontece. E está acontecendo do mesmo jeito com a pessoa com deficiência e doenças raras. E é exatamente a mesma coisa. E isso é o que a gente chama de exclusão. Sim. Isso é excluir na veia. Isso é fazer cancelamento indireto. Quando você diz para a pessoa que ela usa muito e vou cancelar porque dá prejuízo, ou, por exemplo, quando você cancela e descredencia a clínica que fica perto da casa daquele pai e mãe que tem dificuldade em levar o teu filho e deslocar. Logística, sim. E aí ele fala o quê? Eu vou cancelar aquela se a pessoa mora em Copacabana, tem a clínica em Copacabana, ele usa muito. Aí ele fala, vou cancelar aquela clínica em Copacabana, vou descredenciar ela, mas aí eu digo para aquele pai o seguinte, olha, você não pode mais fazer nessa clínica, mas você vai lá para Caxias agora fazer. Sei como é que pega esse pai, né? Que aí o que o pai faz? Não tem como. Não como é que eu vou como. demorar 2 horas para ir para Caxias? Não dá. Assim, e de Caxias acontece a mesma coisa. Como é que, o ideal, quando a pessoa está lá em Caxias, que ela tenha a clínica do lado da casa dela, na Baixada, para ser atendido ali. E não na Zona Sul, ou não no centro da cidade. Sim. Então, quando eles fazem e têm feito isso de maneira muito rotineira, eles também, de maneira muito cruel, fazem com que haja um cancelamento unilateral, de maneira indireta, forçando aquela família a dizer o seguinte, eu não posso mais ficar com esse plano, eu vou ter que procurar outro. E que outro, minha gente? Não tem, se ele não tem como ligar num corretor de plano de saúde dizendo o seguinte, olha, eu quero um plano de saúde. Aí o que ele faz? Ele estava pagando R$800 por família, ou R$1.000 por família, a hora que ele liga para o outro, ele fala assim, nós temos um aqui, R$3.000. Isso é um cancelamento indireto. Porque aquela família não tem como pagar aquele plano. É verdade. Entende? Porque aquele plano de R$3.000 não atenderia, mas assim, não está dentro do orçamento daquela família. Aí o que aquela família faz? Não tem o que fazer, vou para o SUS. E aí o SUS colapsa. Colapsa, não tem como. E é isso que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então isso é imoral. E o pior, sabe, Milva, o que mais me dá dor é eu saber, eu ter consciência, eu vim do setor privado, eu sei. Conheço essa turma toda, trabalhei com um monte de coisa, com altos projetos, né? Trabalhei no Itaú, trabalhei no Citibank, no Itaú, na Orbital, empresas de projetos que entrega com coisas absurdas. E eu digo, quando essa turma, e eu falo essa turma, eu me envolvo nela, quer resolver? Resolve. E aí eu me lembro de um filme, agora eu não me lembro, um filme mais antigo, Apolo 13, um filme que tem uma cena que eu acho maravilhosa, que os astronautas estão lá em cima, e aí dá uma pane e ia cair, a nave ia cair. E aí lá na NASA, entra lá a turma dos engenheiros, aí entra um rapaz, tem vários engenheiros dentro da sala, e ele entra com uma caixa. E ele entra com a caixa, coloca a caixa em cima da mesa e diz o seguinte para os engenheiros, olha só, eles estão lá em cima e eles vão morrer e eles têm isso aqui. Ele trouxe cheio de coisa, de instrumento, papelão, umas coisas. A gente tem que tirar eles de lá com o que está dentro dessa caixa. Nossa. Eles dependem da gente. E eles jogam um monte de coisa na mesa e falam assim, agora é com a gente. A gente só tem isso. Aí vem um e fala assim, mas e se... Não, você não entendeu. Nós temos isso aqui que está aqui na mesa. É isso que temos. É com fita crepe, é com isso, a gente tem que pensar numa solução para tirar eles lá de cima com o que a gente tem aqui na mesa. Não é possível, que é o que eu disse, que meia dúzia de presidentes que são extremamente qualificados não possam sentar numa mesa com uma caixa na mão dizendo, olha, nós temos isso aqui. Estas são os instrumentais que nós temos, os recursos, as possibilidades, o dinheiro,
as fraudes, os problemas e as soluções. Não é possível que meia dúzia de pessoas inteligentes não consiga, com a ajuda, inclusive, dos envolvidos, dos pais, das mães, sentar e dizer, olha, vamos tirar essa nave do espaço e aterrissá-la com segurança. Sim, com certeza. Esse é o meu sonho. Isso é possível. Eu hoje entrevistei uma pessoa com deficiência visual e ela trouxe uma temática que eu achei interessante. É claro que eu não vou desmerecer, até porque a gente sabe que essa é uma realidade. Eu entrevistei um cientista que ele me disse que em 2030, a cada 2 pessoas que nascerem, uma estará dentro do espectro autista, né? Então, a gente tem aí uma projeção, né, um pouco alarmante, preocupante. Mas é real. Real. E aí, eu ouvi essa fala e eu acho que, como uma pessoa de comunicação, eu tenho essa obrigação de mediar, né, o desconforto de alguém que sentou aqui um pouco antes de ti. E ela me disse, acabaram de fechar um centro de reabilitação para abrir um centro de atendimento para pessoas dentro do espectro autista. Então, ela disse que a deficiência ela precisa ser... Os PCDs, eles têm que ser olhados de forma igualitária. Não pode não privilegiar, mas entendo. Resolver o problema de um em detrimento de outros. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha, como a gente vai organizar, porque existem pessoas deficientes visuais, existem cadeirantes, 40? Existem pessoas com deficiências auditivas. Como é que a gente vai conseguir dar direitos de forma igualitária a todas essas pessoas? Sim. Promover a equidade dentro desse panorama louco que a gente está vivendo. Eu acho que esse desafio está acontecendo também no ambiente que a gente chama da causa PCD. E eu também sou um entusiasta de dizer que todos têm suas diferenças. Né? Então, por isso que, quando a gente fala do autismo, por exemplo, hoje o autismo ele é considerado uma deficiência para todas as questões legais, com as suas questões, com os seus níveis de suporte, e que, a partir do seu suporte, você pode ter comorbidades que fazem com que a situação fique mais diferenciada. Sim. Por exemplo, alguém que tem um nível de suporte 3 pode ter a sua locomoção comprometida, pode ter sua fala, sim, enfim, e ter outra deficiência. Sim. Né? Agora, alguém com autismo com um grau de suporte 1 tem a sua especificidade, sim, e não necessariamente pode nem ter uma comorbidade. Sim. Né? E tem uma especificidade. Muito bem. Eu também concordo que tem que se ter o cuidado de observar o que eu digo, né? A necessidade em si. Então, eu não posso ter essa visão desconexa. Dizer o seguinte, PCD é uma coisa, autismo é outra coisa. Não. Todo mundo é pessoa com deficiência e que merece ser cuidada. Então, agora, você tem causas específicas, você tem... E aí as instituições, elas de alguma forma também montam os seus guetos. E isso a gente percebe também. Sim. Por quê? Você tem, por exemplo, uma instituição que eu amo demais, né? O Instituto Benjamin Constant. Sim. É um instituto de excelência que maravilhoso, que tu cuida da sua pauta. Sim. É lógico que em algum momento ela luta pelas causas e pelos direitos para melhorar a sociedade, sim, no aspecto que atenda de maneira mais qualitativa a pessoa cega de baixa visão. Sim. Ela está lutando pelos seus alunos, pelo direito, etc. Se você for observar a população surda, da mesma maneira, sim, ela vai lutar, se unir cada vez mais entre as comunidades, suas comunidades. E tem as suas próprias culturas, as suas próprias articulações internas. Isso é legítimo. Totalmente. Isso é legítimo. Totalmente. Agora, existe uma linha tênue dessa luta para não virar briga. Isso. É isso que não pode acontecer. Não pode. A luta não pode virar conflito. Não pode virar... A gente tem que entender que está todo mundo do mesmo lado. Isso. Assim, veja só, eu posso ter maneiras diferentes de lutar. E aí eu não vou chamar de luta, eu vou chamar de orquestra. Veja só, numa orquestra você sim, tem o violino, isso, que toca diferente do trompete. Sim. Agora, sim, se você está tocando o violino, a mesma música... Isso. A partitura é a mesma, os instrumentos é que... De maneira diferente, você tem uma união. Banda Dom. A Banda Dom é isso. Eu sou vocalista e toco violão base. O Felipe toca um violão de aço e o Augusto um violão de nylon. Nós fazemos coisas diferentes. Mas juntos...
A potência É fica isso muito que funciona. maior. Eu tenho que Exatamente. entender que eu preciso da luta do Augusto, da música do Augusto, para que a minha funcione. Então, é legítimo eu dizer o seguinte, que o pessoal que hoje, a comunidade surda, ela luta para que a pessoa com deficiência tenha protagonismo, que a pessoa cega, o pessoal lá do Benjamin Constant luta, que a pessoa, todos os movimentos Sim, autistas, sim, da comunidade autista, também luta para que todos tenham, sim, e não pode virar uma briga de movimentos. sim. E isso é ruim para todo mundo. Há que convergir, né? Tem que convergir, né? Mais uma vez, um e o outro, eles podem ter ideias específicas, tá tudo bem, mas só vai funcionar de verdade se forem unidos ao Uníssono, mesmo né? ideal. O mesmo som. Queria que você deixasse uma mensagem. É lamentável que a gente não tenha mais Precisa tempo. de mais um episódio. De muitos aqui. Não tem um monte de coisa para falar, mas infelizmente eu não tenho essa autonomia. Queria que você deixasse uma mensagem para a gente, para quem vai nos ouvir, para os pais, para as pessoas que estão recebendo laudos agora, para as pessoas que não conseguem laudos, que ficam 5 anos à espera de um laudo. Deixa o seu recado. Bom, primeiro eu queria agradecer a Sim. oportunidade de estar com você aqui, com toda a sua audiência, dizer que, como eu disse, é uma missionariedade para mim hoje viver a oportunidade como deputado estadual e como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, e dizer que eu fico muito honrado por poder falar do assunto e militar na causa e colocar à disposição o nosso mandato, a Comissão da Pessoa com Deficiência da LERJ. Quero depois deixar aqui os contatos também para que vocês acessem. Pode deixar. A LERJ está aberta para Sim. que todos recebam, enfim, todas as orientações. Então, nos procurem. Meu gabinete é o 1402 lá na LERJ e vai ser um prazer poder atuar, enfim, e representá-los cada vez mais. É isso, gente. E eu acho que a gente eu sempre acho, né, que o caminho, aquela velha frase que eu costumo lembrar daquela música, o caminho só existe quando você passa. E tem muita gente passando por esse caminho e deixando um rastro de esperança. Eu acho que o deputado e o seu mandato, o deputado Fred Pacheco, traz para você, mãe atípica, pai atípica, pessoa com deficiência, esse rastro de esperança e, mais ainda, um ensinamento muito importante para todos nós. Nós, quando nos unimos, temos muito mais forças, ok? Então é isso. Agradeço a sua audiência, a sua colaboração de nos assistir, de estar aqui conosco e espero vocês no próximo episódio, ok? Muito obrigada.